por dias melhores. Vamos cuidar dessa terra. Boa noite, Rondônia. Olha aí o Rondônia da gente de hoje. Continuamos um debate aqui. Na verdade, hoje mais um bate-papo sobre gravidez na pré-adolescência, né? Eu até que já quero mandar um abraço aqui para a dona Ana Paula, lá do Castanheira. Ela que é guajaramirense, viu? Guajaramirense as pessoas que nascem em Guajaramirim, como que chama, Massude? Gente boa, né, Marconi? Primeiro são gente boa, mas são guajaramirenses. Gente boa, né, Massude? E a filha dela também, a Daniela também, que assiste a gente está muito feliz aí com essa audiência. Verdade, nós recebemos uma ligação agora há pouco da dona Ana Paula. Obrigado, viu? A satisfação é nossa, né? É resultado desse trabalho que a gente vem fazendo aqui, dona Ana Paula. E tenho certeza que muitas Anas Paulas, né? Nós temos aqui em agradecer em seu nome hoje, porque esse é o trabalho, fazer realmente um projeto, não só um programa apenas de TV, mas um trabalho voltado aos cidadãos de Rondônia, né? Voltado àqueles que querem mudar esse estado. Eu tenho sempre falado aqui que eu não vou desistir, eu vou estar sempre buscando fazer a minha parte. Tenho certeza que os colaboradores aqui que estão comigo, as empresas, os parceiros, né? O próprio grupo SGC também tem essa visão. E o mais importante, nós devemos estar sempre buscando fazer a diferença. É claro que há muitas pedras no caminho. E essas pedras a gente precisa afastá-las, né? Sempre colocá-las de lado, né? É por isso que tem aí as chamadas as marginais, né? Eu não vou falar os marginais, vou falar as marginais, que é melhor, é mais sensato, né, Massude? Eu acho que o importante hoje é a gente se ater a essa preocupação. Eu acredito que hoje nós temos aqui 2 médicos e eles estudaram bastante para estar falando sobre esse assunto aqui hoje. Eu vou dizer para você que está aí assistindo, né, o programa Rondônia da Gente, estude bastante, se informe bastante antes de levantar qualquer assunto, antes de levantar qualquer calúnia ou qualquer situação, seja de quem for. Né? Importante você se ater, ou seja você jornalista, ou seja você, qualquer área que você for falar, muito cuidado, e principalmente hoje em dia, que a gente não pode falar muita coisa porque é processo para todo lado, né, Massude? É delicado isso, né, Massude? É muito delicado, Marcondes, mas eu queria aproveitar essa oportunidade até para fazer um comentário, Marcondes. A gente está nesse projeto há mais ou menos 6 meses, e desde que a gente começou, algumas pessoas procuram falar: o Marcondes é isso, o Marcondes é aquilo. Fica à vontade, Massude. Acho que é muito importante, se é ou se foi, nós temos a nossa própria opinião de cada pessoa. E nesse convívio de 6 meses, eu tenho visto um homem trabalhando, um homem sensato, buscando fazer o melhor não só para o nosso trabalho, para o nosso programa, mas também para a nossa comunidade. Então eu acredito, se alguma coisa aconteceu no passado, ficou lá. E a gente tem que olhar para frente. É assim que a gente caminha, é assim que a gente constrói. Caminhando, olhando para frente e colocando novas pedras, novos desafios, tirando novas pedras que aparecem. E muito feliz em estar participando desse projeto que a gente já considera hoje. A gente está com o Dr. Jadil aqui conosco, também mostrando aí muito potencial de audiência, mostrando grandes projetos que a gente também vai começar a apresentar um quadro mais adiante do Viva Mais. E são frutos desse empenho do Marcondes em levar essa ideia adiante. Então é agradecer e dizer que este homem que eu conheço nunca me deixou nada a desejar. Tudo que foi dito foi cumprido. Obrigado, Massude. A recíproca é verdadeira. Eu reitero as palavras do Massude, Marcondes, te parabenizando, as suas atitudes, as suas iniciativas. Eu acho que precisamos de profissionais igual a você no nosso meio de comunicação. Eu fico honrado, pelo doutor Jadil, pelo Massude, e tenho certeza que farei aqui mais ainda, viu, doutor Jadil? Porque o reconhecimento é por conta dos frutos, né? Não há reconhecimento se primeiramente não haver frutos, não é, Massude? Sem dúvida, Marco. Acho importante a gente... É claro que ninguém é perfeito, a gente costuma dizer... Ninguém espera reconhecimento. Na verdade, fazemos porque queremos. Exatamente. Eu costumo dizer, tem um ditado muito antigo, nem Jesus agradou todo mundo, né? Eu acho que o que nos une é isso, né, Marcondes? O doutor Jadil, uma vontade de contribuir para a nossa sociedade. Como cidadãos. Como cidadão, e um homem de sucesso que não tem necessidade nenhuma de exposição em mídia, já é muito conhecido. O seu trabalho é reconhecido não só no meio médico, mas por toda a população, seus pacientes e a população também que vive aqui em Porto Velho e em Rondônia. Então, está aqui porque quer contribuir.
Então, acho que isso é muito importante. E a gente vê que isso está gerando frutos. E eu acho que a motivação sempre tem que ser essa, né, meu amigo? Verdade, verdade. Grato mesmo aqui por você. Doutora Silvia, o que eu estou? Não estou entendendo, mas já você vai entender, viu, doutora Rasgação Silvia? de seda inicial, né, Marcos? Pronto, é importante, Mas, né? novamente, nós temos o prazer de receber aqui a doutora Silvia. Fique à vontade, doutor Jadil. Doutora Silvia Amado, que é ginecologista obstetra, graduado na Faculdade do Oeste Paulista, né? Com residência médica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E hoje, além da gravidez na pré-adolescência e na adolescência, nós vamos alongar um pouquinho mais o assunto. Legal. Um tema mais amplo. Nós vamos falar um pouco de saúde da mulher, que é muito importante. Muito bem. Olha, já começamos o programa pedindo para você que está em casa ou mandar aí a sua mensagem pelo WhatsApp ou pelo Face, né? A gente tem uma página nossa aí, Marcondes Santos, você pode mandar a sua mensagem aqui para a gente. Eu vou estar aqui para responder, o Massude, o doutor Jadil, doutora Silvia. Em casa você vai saber a resposta aqui, né? Já já. Doutor Jadil, fique à vontade. Boa noite, doutora Silvia, mais uma vez. Boa noite, muito obrigada de novo pelo convite. Vamos continuar aqui nosso bate-papo sobre adolescente e saúde da mulher, que é uma questão bem importante e interessante para a gente conversar com o pessoal. Deixa eu só dar um dado aqui, doutor Jadil, rapidinho. Sim, pode dar. Eu vou continuar dando esses dados durante o programa, que é do IBGE. São 2,5 milhões de partos. Eu acho que a doutora tem esses dados aí. De 15 a 19 anos é a idade, Massude, né? E representa aí 20,9%. Isso em 2000. Nós estamos em 2014, doutora. Aí a pergunta minha já. Isso triplicou, isso mudou, não é, doutor Jadil? Isso, como é que está isso hoje em dia? Esse número ele teve um aumento e agora ele já vem caindo novamente através dos programas que a gente tem feito com os adolescentes, com essas meninas, né? Mas esses números geralmente se colocam em torno de 20% a 30% mesmo, ano. Muito bem. Doutor Jadil, é muito difícil hoje, eu vou direto, e o Massude, que são pais, né? Criar uma filha hoje em dia, ou seja, um filho mesmo. A gente estava agora há pouco falando do crack ali, meu colega que na antecedeu verdade, falava do crack. Marconi, a sociedade está muito liberalizada, né? E, infelizmente, muitas coisas que são passadas para os nossos filhos, infelizmente, a mídia passa, o companheiro não analisa o conteúdo. E, infelizmente, a base familiar é que vai entrar aí mesmo, meu amigo, para a criação das nossas crianças. Eles que causam... Os valores religiosos, os morais, né? Os princípios, né? É o que a gente tenta passar para os nossos filhos, Marcondes. Isso tem sido banalizado, né? Isso tem se perdido no meio de um caminho, né? Essa estrutura familiar, esses conceitos de família mesmo, né? Então, hoje, educar, principalmente na adolescência, não é uma coisa fácil. É verdade. Eu acho que o tema hoje, Massude, senhores, senhora, né? Senhorita, é muito propício a quem está em casa e assistindo o programa hoje, principalmente a adolescentes, pré-adolescentes. Eu até vou falar aqui, mais uma vez, Josélia, eu vou chamar a sua atenção aqui no ar, secretária de Ação Social, Josélia. Eu até a convidei para estar aqui conosco, né? Ela disse que me mandaria uma técnica. Hoje tudo bem, que a gente vai dar prioridade aqui aos doutores, mas é importante que a Josélia ou um assistente social que traga dados mais práticos para que a gente aqui, principalmente em Porto Velho, trate essa questão melhor. Eu acredito que é esse o caminho. Eu já tenho até algumas perguntas, Marcondes, que eu gosto de fazer pergunta, doutor. Eu sempre me coloco no lugar do nosso telespectador. Quando a gente tem a oportunidade de estar com o médico do gabarito de vocês, não é comum a gente ter isso aqui. Mas eu imagino o seguinte, a gente tem uma filha, eu tenho uma filha hoje que tem 5 anos, um beijo, Sofia, e eu imagino que hoje ela vai ao pediatra com regularidade. Em algum momento eu vou fazer uma migração dela para outro médico, né? Eu acredito que um dia eu vou ter que levar ela num ginecologista. Eu queria saber qual o momento que isso acontece, assim, para a gente começar a falar um pouco de saúde da mulher, esse primeiro movimento aí de quando eu levo a minha filha ao ginecologista. Esse momento acontece a partir do momento em que ela menstrua, né? A partir do momento que ela menstrua, ela passa da pediatria para a ginecologia, para a saúde da mulher, né? Que ela começa o período reprodutivo dela, né? E aí tem as questões de menstruação, de ciclos menstruais, de cólicas, de dores, que podem ser amenizadas através das consultas ginecológicas. Mas você, como um bom pai, assim que isso acontecer, já pode levar.
Marcondes, assim, teve o nosso assunto do programa passado, ficou algumas questões pendentes, né, Sim, doutora? eu tenho até algumas perguntas aqui gravidez ainda. na pré-adolescência, na adolescência. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente no que implicaria isso, se implicaria em perda de aula, se implicaria... como seria a amamentação dessas meninas, os métodos contraceptivos após essa gravidez. Essa menina que ela engravida na adolescência, ela parte de um princípio que ela pula uma etapa de vida, né? Ela, o principal prejuízo para ela, o que a gente tem visto, é a saída dessa menina da escola. Isso não, né? Essa saída da escola é um prejuízo muito grande. E ela vai pular essa etapa de adolescência dela, ela vai deixar de viver isso, porque ela vai ter compromissos, ela vai ter situações em que ela não vai poder mais estar com seus amigos, ela fica, de uma certa forma, discriminada do seu âmbito de amigos, né? Então, ela saindo da escola, ela não pode mais ir às festas, ela não pode mais sair com as amigas, porque ela tem uma criança para amamentar, ela tem uma criança para cuidar. Então, esse prejuízo é um prejuízo muito grande. Por isso que, quando a gente pega essas meninas no nosso ambulatório, o incentivo à volta à escola é importante, porque a menina que estuda, ela tem uma mente mais aberta, ela tem novos caminhos a ser traçados, ela tem um futuro na vida dela, né, que o filho dela a gente não vai tratar essa criança como um empecilho para que ela galgue seus caminhos, né? A amamentação é extremamente importante, deve acontecer até os 6 meses de idade com exclusividade. Às vezes as meninas, adolescentes, não têm essa ideia, a mãe, a avó pedem para dar um chazinho, uma aguinha. E o interessante é que ela amamente até os 6 meses de idade exclusivamente. Que ela amamentando, ela também tem uma contracepção natural, que é a própria amamentação. E aproveitando já o gancho da doutora de falar dos métodos contraceptivos, eu queria que ela falasse para a gente um pouquinho quais são os principais métodos contraceptivos que nós dispomos hoje para evitar, né, fazer o planejamento familiar, né? Então, hoje nós temos uma vasta condição de planejamento familiar. O Estado, o município, nos proporciona praticamente todos os métodos contraceptivos. Nós temos os métodos orais, nós temos os métodos injetáveis, nós temos a camisinha masculina, nós temos a camisinha feminina, nós temos um método interessantíssimo, que qualquer hora a gente pode falar um pouquinho mais, que é o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que ele não tem hormônio, tem uma durabilidade de 10 anos, uma segurança muito grande. Isso tudo disponível gratuitamente no serviço público para que nós não possamos ter uma adolescente novamente grávida, né? E vale-se dizer, Marcone, que isso aí é individualizado. Cada método contraceptivo é adequado para um tipo de paciente. Por exemplo, pacientes novas que já tiveram, por exemplo, um evento de tromboembolismo, trombose nas pernas, por exemplo, não pode usar um anticoagulante oral. Então, ela tem outra opção além disso. Então, daí a importância dessa gama de métodos para que a gente possa servir a todos, né? Ou seja, cada pessoa vai optar por um método anticoncepcional que mais lhe serve, lhe atende. Que lhe é indicado. Lhe é indicado. Então, essa é a importância de essa você é a nossa orientação. A gente tem que estar lá para orientar, para que ela possa ser orientada para poder escolher qual método ela se encaixa melhor. Vou fazer uma pergunta voltando à gravidez na adolescência. Não sei se existe algum dado, não sei se existe isso, mas existe algum risco para a mulher adolescente ela engravidar cedo? Existe algum risco também para esse bebê? É uma gravidez normal? É uma gravidez de risco? Como é que é classificado isso no meio médico? A gravidez na adolescência, ela não é uma gravidez de baixo risco, principalmente na pré-adolescência. Só por ela ser pré-adolescente, ela já se enquadra na questão de gravidez de alto risco. Mas as adolescentes, elas têm uma condição de fazer pressão arterial mais elevada, elas têm condições de fazer diabetes gestacional. Tudo isso são complicações de uma gestação muito inicial, muito precoce, né? Elas podem ter partos prematuros. Então, essa incidência acontece mais nessas meninas do que nas outras. A gente sabe que é comum, doutora, assim, quando a adolescente engravida, muitas vezes ela tem dificuldade de contar para a família, e a gente sabe que esse processo de pré-natal, de acompanhamento, pode não ocorrer, né? Porque ela tem medo eu já ouvi casos que
que a moça vai ter o bebê, já praticamente a mãe descobre com 7 meses. E nada foi feito. O Estado hoje, o município, ele tem algum processo diferenciado para essa menina de acompanhamento pré-natal? Todas as meninas elas têm um acompanhamento pré-natal. O problema é que ela tem que tomar a posição de nos procurar, né? Com 1 mês, 2 meses, 5 meses, 8 meses. O interessante é que a gente possa tentar acompanhá-la o mínimo possível, né? O ideal são, no mínimo, 8 consultas de pré-natal. Mas, se isso não acontece, pelo menos 2, 3 consultas para a gente acompanhar essa menina e ver se ela não tem alguma situação um pouquinho mais complicada. Eu falo porque eu tenho uma empresa e aconteceu um caso com uma pessoa que a gente conhece, de não fazer esse acompanhamento pré-natal. Depois aconteceu aí, eu não sei nem o termo, mas rompe a bolsa, não sei, uma perda de líquido, a dilatação, todo esse processo, e culminou com a pessoa não estar bem e ter que ser hospitalizado, e mais adiante descobrir que o bebê também tinha um problema no pulmão e tudo mais. Eu acho que é isso que pode ser evitado no momento que você procura a orientação correta. E quais são os locais que as pessoas podem procurar isso? Os pré-natais todos são disponibilizados nas redes de saúde, né? Elas são feitas na rede básica pelas enfermeiras e acompanhadas, se alguma coisa estiver errada, pelos médicos, né? E tem alguns lugares que o próprio médico pode acompanhar isso, sim. Assim, gostaria que a doutora também, já pegando um gancho aqui na pergunta do nosso amigo Massude, ela já falou da periodicidade das consultas dos pré-natais em torno de 8, importante isso né? aí. E que durante no transcorrer dessa trajetória da gestação, quais são os métodos que são utilizados para fazer o acompanhamento, o que é sugerido, qual é a diretriz? Resumidamente, é lógico. O pré-natal é uma situação de grande importância. Esse acompanhamento gestacional. A gente tem muita coisa a se fazer, muitas dúvidas a serem tiradas. Isso é que é mais importante, sabe, Jadir? Porque a mãe não vai lá só para fazer exame. Sim. Ela não vai lá só. Ela vai lá para poder tirar suas dúvidas, para ela entender, doutora, é melhor um parto normal? É melhor um parto cesárea? Eu posso fazer isso? Eu posso tomar esse remédio? Eu posso comer isso? Eu posso praticar um esporte? Tudo isso são coisas que você vai ter vínculo com o seu médico do pré-natal. São pedidos 10 exames, que são exames básicos de pré-natal. São feitas, no mínimo, 2 ultrassons, que são ultrassonografias importantes, morfológicas, para saber se tem alguma alteração do crescimento do nenê, né? É solicitado as vacinas que a mãe tem que tomar. Pedido a ela exames para ver se tem doenças sexualmente transmissíveis, HIV, hepatite, sífilis, né? Tipagem sanguínea, que pode causar alteração no pré-natal, dependendo da incompatibilidade do nenê com a mãe. Então, o pré-natal é um acompanhamento importante, além das orientações. Olha, eu tenho até um dado, mas antes de falar sobre esse dado, eu queria agradecer uma pessoa que mandou uma mensagem para mim aqui, dizendo o seguinte: seu Marcondes, não se preocupe, continue seu trabalho. Obrigado. Eu acredito que é esse reconhecimento que o doutor Jadir colocou, o Massude colocou muito bem aqui, e até, não sei se a doutora Silveira está entendendo, mas é importante esse trabalho ser reconhecido. Obrigado mesmo, viu, pelo reconhecimento. Doutora, voltando aqui, eu tenho um dado aqui, e é um dado do nível Brasil. E volto a falar, ainda é de 2000. Fiz questão de deixar 2000, porque nós estamos aqui 14 anos depois, quase 15 anos, enfim. E desses 2,5 milhões de partos, um dado que de 20,9%, né? Nós temos aqui 8.957 crianças de 10 a 14 anos, né, que infelizmente ficaram grávidas. Isso é muito sério, doutor Jadir. Isso é muito sério, Massude. Então, é um dado que eu sei que o Estado, o país tem lutado para buscar aí um atendimento, tem aí esse projeto que você acabou de falar muito bem. Mas o que mais precisamos fazer? Eu sei que os médicos aqui estão preparados para, a hora que a pré-adolescente ou a adolescente chegar em casa ou no hospital, né, e aí ser orientada. Mas o que evitar para isso não acontecer, para não haver necessidade da ginecologista, do médico em si? Eu acho que isso que é mais importante, viu, doutor Jadir? Eu acho que, na minha modesta opinião, eu acho que família e educação, Marco. É o básico. É o básico. Né? Família e educação. Não tem para onde correr. Com essa base, né, doutor Jadir, a orientação familiar,
eu acho que você consegue estabelecer limites, estabelecer... E conhecimento, é a conversa. Eu percebo, a gente até viu uma pergunta que foi mandada no programa passado, o desconhecimento, a falta de conversa, né, entre pai e filho, mãe e filha, e vice-versa que aconteça. Se você tem esclarecimento, se você tem conhecimento, é o que eu perguntei bem no começo para a doutora Silvier, se você faz esse acompanhamento no momento que você percebe que sua filha está se transformando numa mulher, e que você tem que dar orientação. A gente está num mundo que a gente não pode tampar o sol com a peneira, vai acontecer informação e ela tem que entender. E é melhor que aprenda em casa, que aprenda de forma errônea na rua, né? A gente brinca muito que hoje adolescente conversem, orientem. Quando vocês acharem que já está bem instruído, ainda falta mais um pouquinho. Então, a orientação é a base de tudo para que o erro não aconteça. Muito bem. E fazer menino, né, Marconi? Só tem um jeito de fazer, não tem muito segredo, não. E é desse jeito que faz a criança. O jeito fácil, é o jeito mais fácil. Né? É divertido, inclusive. O problema é a consequência. Então, você tem... Eu aprendi em casa uma coisa muito séria. Minha mãe falava... A menina, ela é fértil num período mais ou menos de 6 dias no mês. Você, meu filho, é fértil todo dia. Então, se cuide de você. O meu pai já falava, o meu avô. Isso é um ditado popular, tá, gente? Vocês segurem suas cabritas que os meus cabritos estão soltos. É claro que isso, gente, olha, eu vou até pedir desculpa, é um ditado antigo, é uma brincadeira, mas isso não é verdade. Mas hoje já não está bem assim mais, né, Marconi? Não está. Hoje as meninas estão... É o inverso, né? Bom, nós temos uma pergunta já aí chegando para a gente, doutora Silvier, que é sobre esse tal DIU aí que as meninas usam, né? Se isso dá problema usar, e se caso vier a ficar grávida, se vai ter algum problema, ocorre algum risco de engravidar? Agora eu queria que você respondesse essa pergunta só depois do intervalo, tá certo? Depois do intervalo, por favor. Por dias melhores. Boa noite, Rondônia, para todo o estado de Rondônia. Eu quero mandar o meu abraço aqui. Estou muito feliz. Olha, quero dizer que as pedras estão aí para a gente tirar do caminho mesmo. Mas hoje o programa Rondônia da Gente aí, completando, Massude, aí 6 meses, estamos aqui com esse projeto e explodindo aí, muitos colaboradores, as pessoas têm trazido até nós aí a satisfação de estar discutindo Rondônia, porque esse é o objetivo, discutir Rondônia, ou seja, na saúde, na segurança, qualquer área. Eu digo o seguinte, que o cidadão não é só o médico, não é só o advogado, não é só o engenheiro. O cidadão é o cidadão em si, ele tem as responsabilidades dele de exercer aí, porque ele paga o imposto, né? Ele tem aí o dever. Agora, acho que é importante isso, doutor Jadir, eu colocar isso aqui, doutora Silvier e Massude, porque nós temos aqui 2 empresários, né? Doutora Silvier, eu não sei se já está pensando em empreender na área da saúde, mas é médica. Temos que exercitar esse direito, não é, doutor Jadir? Cidadania sempre tem que ser exercitada, Marconi, independente de empresário, independente de qualquer profissão. Temos que saber reivindicar nossos direitos e, principalmente, reconhecer o que é bom e o que é ruim. Eu acho que o que nós vamos conseguir mudar o país é sabendo votar. Votar muito conscientemente. Bem. As escolhas. Disso depende a nossa escolha. O país melhorar ou piorar depende da gente. Nós temos que ter em mente isso, né, Massude? Eu não tenho dúvida, doutor Jadil. Esse papel que o cidadão tem, ele é fundamental na democracia. A gente permite hoje que muitas atitudes sejam tomadas porque não se discute a política, se coloca a parte da sua cidade. E o maior interessado nisso é o cidadão. Ele vive aqui, você, eu, todos nós vivemos aqui em Porto Velho ou em qualquer outra cidade que você viva, e você é responsável por fazer ela ser uma cidade agradável, para ser um local que atenda às suas necessidades. Esse é o papel do cidadão. Dentro da cidade que ele está, ele ter todos os direitos e os deveres. São duas colocações, direitos e deveres. Eu sempre falo também, tem direito quem anda direito. Muito então, bem. Você como cidadão, se andar direitinho, você tem
todo o direito, eu diria até uma obrigação de cobrar quem administra, quem você deu essa oportunidade, que faça isso de maneira honesta. E reiterar que a maior forma de nós exigirmos o nosso direito é o voto. Importantíssimo. Muito bem, olha só. E o Viva Mais está aqui para dizer para você também, o quadro Viva Mais, do Dr. Jadil aqui, sempre trazendo os seus especialistas, é que você precisa ter esse cuidado, votar certo. Doutora Silvier, e o DIU? É um problema ou é uma solução? Diga para mim aí. Aline do Areal da Floresta, viu? Manda até um abraço aí para a Aline. A Aline é um amigo nosso aí, né? Por favor, doutora. Bom, Aline, você saber sobre o DIU é uma coisa muito legal. E é bom a gente ter esse espaço, dizer que eu já estou me sentindo em casa, né? Para falar um pouquinho mais disso. O DIU é um método contraceptivo muito legal. Ele não tem hormônio. Então, para pessoas que têm problemas com hormônio, que engordam, que têm náuseas, que têm vômitos, né, o DIU é um contraceptivo muito bom. Ele é um Tzinho de cobre de mais ou menos uns 2 centímetros, que a gente coloca no ambulatório mesmo, ou pós-parto, logo depois do parto, a gente coloca e ele fica dentro do útero e dura 10 anos. Né? Para quem coloca o DIU, é necessário fazer um acompanhamento de ultrassonografia e preventivo, mais ou menos de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Uhum. Ele muda o método anticonceptivo? Ele muda alguma coisa? Contraceptivo. Muito obrigado. Na vida sexual, o DIU tem algum impacto? Nada. É igual usar óculos. Você não sabe que você tem DIU depois que você coloca. Mas a gente tira, né, doutora, na hora do... O DIU também a gente tira. Se for necessário, pode ser tirado a qualquer momento. Não tira igual o óculos, mas também pode se tirar, né? É que a Aline, a preocupação da Aline, viu, Massude? E claro, lá do Areal, é que se corre o risco de engravidar. É assim, Marcondes, nenhum método contraceptivo é 100%. Não, é 100%. Não, nem a laqueadura tubaria. E se engravidar? É a pergunta dela. A chance, a gente calcula o índice de gravidez chamado índice de Peer. Esse índice de Peer, no DIU, ele é um dos mais baixos. Ele realmente só vai perder para a laqueadura tubária. E olhe lá se ele não ficar empatado. Então, o risco da gravidez no DIU, ele é mínimo. Ele é muito pequeno. Só acontece isso nas pessoas que colocam o DIU e não fazem esse acompanhamento. Então, a obrigação do DIU é o acompanhamento para saber se está tudo bem, se não está tudo bem. E usando o DIU, se engravidar, a criança poderá assim, ter existem risco muitos mitos, né? Uhum. Que a menina vai engravidar, o DIU vai ficar na cabeça do menino, que vai sair da Como bolsa. É que é, doutor? Que o DIU, eu não entendi. Que o DIU fica dentro da cabeça, o menino vai formar junto com o DIU. Sério? Dá essa conversa mesmo? Tem muitas coisas, mas isso não é verdade. Né? Então, se esse feto for formado antes do DIU, né, ele não tem problema algum, porque a gente pode até retirar esse DIU. Agora, se o neném for formado depois do DIU, se o DIU estiver depois do embrião já formado, ele pode ser gerado normalmente e é retirado depois do parto, sem problema nenhum, tá? Muito bem. Olha, é importante salientar também, Marcondes, que o método contraceptivo deve ser escolhido a paciente e o médico. Não adianta o paciente chegar num balcão de farmácia, pedir uma pílula anticoncepcional, porque o balconista não tem conhecimento suficiente para fornecer aquilo. Porque cada composição de uma pílula é diferente, né, doutora? Para cada menina, para cada condição, para cada situação, se tem um método contraceptivo com um tipo de hormônio ou não, né, para poder ser usado, com a finalidade de evitar uma gravidez. Isso a gente tem que deixar uma coisa clara aqui, Marcondes. Os métodos contraceptivos, eles são importantíssimos, mas eles só evitam uma gravidez. Eles não impedem doença sexualmente transmissível, que é uma coisa depois que a gente podia falar também. Muito bem, só corrigindo o bairro, é o bairro Floresta, lá da Aline. Tá aí, Aline, respondida a sua pergunta, um abraço para a Aline. Agora, olha, é delicado, eu me preocupo muito, só para falar um pouquinho sobre essa questão da farmácia, foi aprovada uma lei, doutor Jadil, os farmacêuticos, inclusive, o movimento dos farmacêuticos, para que haja aí a obrigação das farmácias terem um farmacêutico ali de plantão. Presente, né? Foi aprovado agora esses dias no Congresso Nacional. Para prescrever, né, o medicamento. O farmacêutico está lá para fiscalizar a substância,
Prescrição é do médico, porque né? normalmente o balconista ele não tem conhecimento para isso. Às vezes você vai comprar um medicamento, ele te empurra um outro o achismo, totalmente né? diferente. É o achismo. Entendeu? Então, na verdade, isso é muito importante. Apesar de isso não ser muito prático, não, viu, Marconi? Delicado. Até explicar esse contexto, Marconde, comercialmente, né? Comercialmente não se vê propaganda de remédio, porque é vedado por lei. Então, o que acontece? É muito comum as empresas que fabricam medicamentos, elas incentivarem os balconistas de farmácia a indicar determinado remédio. Então, ela premia, ela faz uma série de incentivos dessa parte. Então, a preocupação de ter um farmacêutico é para você garantir que o que está sendo prescrito pelo médico seja entregue ao paciente, né? E que esteja dentro da orientação. E dica-se de passagem, é uma propaganda proibida. A única forma de propaganda que os laboratórios têm autorização para fazer é mediante os médicos. Então, quando a gente vai num congresso, tem os prescritores e os não prescritores. Por exemplo, os acadêmicos não podem participar das reuniões que são feitas com os representantes com os médicos. Hoje já é bem dividido e bem dimensionado isso. Muito bem. Olha, há perguntas aqui chegando que foge até um pouquinho do que a gente está. Não é que foge, né? Tem gente perguntando aqui, depois da relação, né, sobre a questão do preservativo. Acho que nós precisamos nos ater aqui hoje. Eu até vou pedir para que você mande aí, né, tá chegando mensagem aí pelo SMS, continue mandando a sua mensagem, não só pelo SMS, também pelo WhatsApp aqui. Eu acho que é importante a gente... Olha aí, doutora, já chegando, é normal, né, depois de 7 meses, ainda sentir dor na cirurgia. Olha, do lado direito, a pergunta que está chegando. Eu tenho um aqui que eu não vou fazer, eu pedi desculpa aí ao telespectador, porque foge um pouco, tem claro a ver, mas aqui a preocupação maior que eu vejo, doutor Jadil, são as crianças, as pré-adolescentes de 10 a 14 a 12 anos engravidando, né? Eu acho que não só a gravidez também. Certo. Como a doutora agora acabou de abordar, não é só a gravidez, tem as doenças sexualmente transmissíveis. As doenças, muito bem. Que ela Obrigado. pode falar um pouco das mais comuns e a forma mais prática de se evitar, né? E eu até perguntaria, já que a senhora vai falar nesse tema, doutora, se existe aqui em Porto Velho algum foco maior de algum tipo de doença, alguma doença que se alastrou, aumentou, diminuiu nesses últimos tempos, se existe alguma coisa diferente acontecendo. Olha, a gravidez na adolescência ela é uma coisa muito preocupante, por causa desse aumento, né, dessa proporção em que vem aumentando. Mas a gente não pode esquecer de que hoje em dia, no consultório, não é mais o problema a gravidez na adolescência. O problema hoje no consultório, em questão de números, em questão de perspectiva, são as doenças sexualmente transmissíveis. Antigamente, se falava em doenças sexualmente transmissíveis para profissionais do sexo, né? Em algumas outras situações, alguma promiscuidade. Hoje não, Marcondes. Hoje, agora, a moda são 2, 3 doenças sexualmente transmissíveis ao mesmo tempo. Qual a idade, doutora? Justamente nessas adolescentes. 10 a 12? De 10 a 18 anos. Gente, falta uma orientação em casa, né, doutor porque o adolescente, ele é onipotente. Para ele nada acontece. Eu sei, é super-homem. Onipotente e inconsequente. Inconsequente é a palavra. Então, é nessa situação em que, não, é só uma vez, né? E é só nessa vez que ela pode pegar um HIV, é só nessa vez que ela pode pegar um herpes, que são doenças que não curam, que levam para o resto da vida, uma hepatite, né? Sífilis. Blenorragia. Dessas doenças, doutores, quais são as que não têm cura? Claro, além do HIV, mas tem doenças aí que não tem cura também. E as com maior incidência tem que tratar o resto da vida. E a com maior incidência aqui em Rondônia, né, Marcondes, aqui em Porto Velho, assim, até para alertar. Nós temos a hepatite, né? A hepatite, olha só, que é grave. Hepatite B é muito grave. Muito grave, porque ela é uma doença silenciosa, né? Ela mata aos poucos e às vezes não tem diagnóstico. A gente faz campanhas sobre hepatite B para que as pessoas façam um exame, né? Então, as pessoas não têm o costume, rotineiramente, de fazer os exames de doenças sexualmente transmissíveis. Nas minhas adolescentes, é de regra, pelo menos uma vez por ano, toda a rotina de doença sexualmente transmissível. E o herpes vírus, que é o HPV, que é uma doença incurável, que ela vai ter que conviver com isso para o resto da vida, né? Ela vem, ela volta, e que é uma doença complicada, porque, dependendo do herpes, ela pode chegar até a causar um câncer de colo. Nossa, né? mãe.
E é importante ressaltar aqui também que é uma coisa que é simples, né, de ser detectado, né, doutora? Um exame ginecológico, a senhora podia explicar isso para a gente, né? Preventivo, né? O próprio preventivo pode ver isso. O exame ginecológico, a gente pode detectar isso, né? No preventivo, clinicamente, né? Para poder... E uma coisa que dá para tratar, ela convive com isso, bem. Olha, aqui eu tenho uma pergunta até, Massuti. Quais são os riscos para uma criança de 11 anos engravidar? Esconder da família, não fazer pré-natal durante os primeiros 5 meses. Se existe risco de vida para ela. Caso ela venha esconder, né? É a pergunta aqui. 11 anos. Existe, né? A menina de 11 anos gente, que esconde uma gravidez assim, a gente não pode deixar de pensar num abuso, né? De uma violência sexual. Sim. Né? É porque 11 anos... Às vezes ela esconde justamente pelo medo, né, de dizer que foi violentada. Mas existem grandes riscos para essa menina. Não tem estrutura, essa menina não tem condições de levar uma gravidez normal, né? Então ela vai ter algumas consequências, principalmente se ela esconder, né? Uhum. Olha, estamos falando hoje aqui sobre a gravidez na pré-adolescência. Eu vou pedir para você mandar aí para mim a sua mensagem, o seu SMS, ou pelo Face, ou até mesmo pelo WhatsApp aqui. Eu estou direto. Também saúde da mulher, né? Sim. Saúde e falando da saúde da mulher. Obrigado aí, porque o patrono do quadro aqui hoje é o Dr. Jardim. Ele que comanda a gente aqui. Eu estou só aqui, viu, Massuti? Mediando a discussão, viu? Eu vou até falar de saúde da mulher. Eu sempre lembro dos ensinamentos sábios dos meus pais, quando falavam, né? Eu tive uma oportunidade de ter pais que conversavam muito abertamente sobre a vida sexual, né? Isso favoreceu muito. E às vezes o adolescente ele entende que o ato sexual é apenas o coito, né? E não é só isso. Ele tem todo o processo de preliminar, de mão suja, boca suja, e todas as partes que vão estar envolvidas sexualmente, eles têm que estar higienizados minimamente, o uso do preservativo. Tudo isso minimiza impactos. Eu queria deixar isso bem registrado, que a doutora falasse um pouco disso também. Essa pergunta aí, por favor, doutora. Quando se trata em relação à questão sexual, né? Isso é verdade, porque só vamos começar, né? Não, a gente só começa e a gente não precisa terminar, mas não é assim que funciona. Então, existem gravidez que às vezes as meninas nem chegam a perder a virgindade ou nem chegam a completar a relação sexual, porque antes da própria dita ejaculação, o menino ele solta pequena quantidade de líquido seminal que contém espermatozoide, né? É o que o pessoal chama de, né, no popular, de filho feito nas coxas. É o ditado mais certo que tem, viu, doutor Jardim? Olha aí. Sem dúvida, né? É delicado, viu? Eu acho também, o Marcondes me veio à cabeça aqui também um tema muito importante. Assim, no mundo, normalmente, se dá muito incentivo ao parto normal, né? Aqui no Brasil, a gente vê que a nossa realidade é diferente. Qual é a proporcionalidade, doutor Jardim, hoje? Hoje em dia, é muito mais praticado o parto cesariano do que o parto normal. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho disso para a gente, que eu acho que isso é importante. Muito importante, muito importante. O parto normal, ele, como o próprio nome diz, ele é um parto natural. A nossa cultura, né, ela não é um pouco diferente da cultura dos americanos, dos europeus, que tem uma cultura de parto normal como se uma coisa corriqueira, né? Nos Estados Unidos só se tem parto cesárea em último caso, né? Na nossa cultura isso não acontece muito, né? Mas eu acho que é justamente por falta de informação, né? Então as mulheres têm a impressão de que parto normal elas precisam ser judiadas. E não é essa a realidade. Nós temos na maternidade municipal um parto humanizado hoje. A gente consegue, na maternidade municipal, ter um parto humanizado, que é acompanhado, que tem que a paciente escolhe posições para poder ganhar o seu nenê. Não tem uma só posição para ganhar nenê. Ela tem banho, ela tem movimentação, deambulação, acompanhamento de uma enfermeira, do médico, avaliando hora a hora o seu nenê. Isso, um trabalho de parto, Marcondes, ele vai de 4 a 24, 48 horas ele pode acontecer. Então, o parto normal é um laborioso, trabalhoso, né? Existe até parto
partos que se fazem em casa, naturais, ali dentro da piscina, uma mini piscina. Eu vi coisa assim, interessante. Mas Já existe, né? De todas as formas, né? Eu tenho um ponto sobre o que a doutora colocou. Importante, eu acho que... Olha, nós já fomos para o parto. Aí a gente aqui, estamos no parto. A criança, a gente que começou, aí a né? preocupação aqui é a pré-adolescente, mas foi importante a saúde colocação da do mulher. todo. A saúde da mulher no todo, muito bem. O parto em si, né? Eu imagino, a última estatística que eu vi falava que a gente tem mais ou menos 60% dos partos do Brasil cesariana. Eu não sei se isso é verdade ou não. Foi uma reportagem que eu vi há pouco tempo. E nessa mesma reportagem eu vi também que isso tem a ver um pouco com a conveniência do médico, porque um parto cesárea ele tem hora para começar, hora para terminar. E já um parto normal, como a própria doutora colocou aqui, são 48 horas. E a gente não tem um cenário com sobra de médico, a gente não tem um cenário que permita esse acompanhamento tão longo, né? Foi exatamente isso que foi dito para o cenário que a gente tem hoje no Brasil. Tem fundamento? Isso é interessante você discutir com o seu médico no pré-natal, né? Por exemplo, se você tem a intenção de um parto normal, você tem que procurar um médico que tenha essa disponibilidade, que tenha essa condição de te acompanhar nesse momento, né? Então, isso tudo, o pré-natal te ajuda muito nisso, né? Para poder fazer. Realmente, a disponibilidade é muito grande. A gente tem serviços já bem comprometidos com essa condição. Então, para as pessoas que querem esse tipo de parto, o parto na água, o parto normal, o parto de cócoras, né, tem que procurar o obstetra, o seu obstetra que tenha essa disponibilidade, essa condição de te amparar nesse grande momento. E infelizmente, Marcondes, a coisa fica difícil também, porque é muito mal remunerado, né, doutora? É muito mal remunerado. Aí é outro ponto. Um dado que vocês vão ficar alarmados. Em determinado hospital grande de São Paulo, o médico ganha menos para realizar uma cesariana do que o rapaz que filma o parto. O que é isso? E muito menos. É como a empregada aqui de Rondônia ganhando mais do que o policial militar. Doutor Jadil, terrível então tem isso. coisas que são muita Nada distorção. contra as empregadas, eu digo porque o risco da carreira de um O soldado... problema é o policial, né? É o policial. Como o médico, o trabalho de um São médico... responsabilidades diferentes, né? E o câmera, né? Não Nós temos desmerecendo dois. o câmera. Nós temos dois de aqui. forma alguma. No parto, para quem é obstetra, a gente brinca que a responsabilidade é sempre, no mínimo, dobrada, né? Sim, Porque sim. entra um, tem que sair no mínimo 2. Né? Eu tenho aqui a Lídia, ela pergunta o seguinte, se o uso do anticoncepcional é inevitável e se prejudica a saúde, né, depois de muito tempo. Cidade do Lobo, aqui em Porto Velho. Lídia? Não, Lídia, não prejudica, não. O uso do anticoncepcional ele pode ser tomado indeterminadamente, mas com orientação do seu ginecologista, né, para saber se há essa necessidade mesmo de você tomar ou não. Mas se você tem vida sexual ativa e você não deseja uma gravidez, o anticoncepcional é extremamente importante e não vai te causar mal nenhum, não. O mal pode ser dela ficar, ao invés de tomar o anticoncepcional, que tem uma dose menor, ela ficar usando pílulas do dia seguinte, que são um outro método contraceptivo, mas ele que deveria ser usado só em questão de emergência. Né? Muito bem, muito bem. E dicas de passagem, a pílula do dia seguinte é uma quantidade muito maior de hormônio, né? Que é muito mais prejudicial. Olha, nós estamos encerrando o programa, tem aí 3 minutos. Eu acredito que o recado dos médicos aqui hoje, hein, Massude, para, claro, a saúde da mulher, como o doutor Jadir colocou, mas o tema específico hoje, os pré-adolescentes. O que fazer para diminuir esse dado? Eu sei que muito se fez já, né, para diminuir esses quase 9 mil pré-adolescentes, que eu acredito que hoje não são mais pré-adolescentes, já são, de repente, pessoas casadas já, né? Mas como baixar esse número? E aí o doutor Jadir respondeu. Família, educação, princípios, né? Acho que esse é o ponto. Sem dúvida, Marcondes, a gente sempre pede, professores, pais, nos ajudem a educar, nos ajudem a conscientizar. Acho que só dessa forma que nós vamos conseguir melhorar não só a saúde, como um todo, né? Muito bem. Doutora Silvier, conte comigo, eu tenho certeza que, principalmente com o doutor Jadil aqui, né? Para que essa bandeira é nossa, não é só sua não, certo? Eu vou continuar cobrando aí a Josélia, porque essa é uma missão aqui, eu digo, em Porto Velho, eu vou até
conversar aí com o Márcio também, que é uma situação muito séria, a gente precisa realmente olhar para... eu sei que é o papel da família, eu sei que é o papel, muitas vezes, do pai e da mãe, mas o Estado como um todo precisa... É o papel do Estado, né, também é o papel do município também. A gente não pode abandonar essas meninas, nós não podemos deixar essas adolescentes de lado. Né? É uma política preventiva necessária e importante, que traz muitos benefícios. Ela tem uma volta muito grande. Né? Existe um telefone aí para informações que você queira dar, para que as pessoas que estão aí precisando de mais algumas informações, ou a gente pode estar colocando no próximo programa aí? É porque a gente está adaptando a questão do ambulatório novamente, tá, né? E a gente coloca isso, depois a gente vem para falar só do ambulatório. Ótimo, ótimo. Doutor Jadil, então acho que é isso, né? Acho que mais uma missão, né? Mais uma missão. Mais um programa esclarecedor. Semana que vem a gente vai ver se traz um neurologista aqui para a gente falar de temas neurológicos. E já temos paciente para você aí, principalmente o neurologista, sim, viu? Então, acho que o programa que vem promete também, Marcondes. São temas bem interessantes para a gente abordar aqui. Muito bem. Olha, eu gostaria de falar... Massude. Obrigado, Marcondes. Queria mandar um abraço especial para o pessoal de Guajará-Mirim, né, a minha cidade natal, para as pessoas da escola da minha filha, do restaurante da minha irmã, que tem assistido a gente, Marcondes. Sofia, um abraço para Sofia, filha do Massude. Sofia, né, também, o pessoal da escola lá também sempre manda abraço aqui para a gente. Satisfação aqui pelo tema, muito bem abordado aqui pelo Dr. Jadil, doutora Silvier, e saber que a gente está aí contribuindo para a família. Muito obrigado e boa noite. Olha, a Sofia até hoje não conseguiu pegar no meu cabelo, viu, doutor Jadil? Se vê. O Massude sempre brinca em casa, mas assim, agradecer aí os patrocinadores, aí os movimentos Pro e Abraço Porto Velho, criado aí por 2 grupos de empresários, que o objetivo agora é unir esses 2 grupos, né, liderados aí pelo Adélio Barufaldi, o Grupo Rovema, e pelo Jeová, lá das Umuaramas, e tantos outros empresários que estão aí compondo não só essa vontade de mudar, né? Essa vontade de mudar a cidade de Porto Velho, a vontade de mudar o nosso estado, buscando agora que é um momento muito sério, onde nós vamos decidir aí o futuro do país, não é só o futuro de Rondônia. Você que está em casa, cidadão, se preocupar muito em se informar, quem quer ficha limpa, quem quer ficha suja, qual que é a real situação desse candidato, qual a história do candidato. Vamos estar debatendo sobre esse tema aqui na segunda-feira, né? E sexta-feira eu vou estar trazendo aqui o Bispo Alexandre da Igreja Mundial do Poder de Deus. Quero dar um abraço para o meu amigo Alexandre, né? Um bispo novo aí que está fazendo a diferença aqui no estado, que tem essa sede de mudar, como cidadão eu estou falando. Nós vamos debater aqui sobre um tema que é o conflito em Israel e na Palestina. Parece que muita gente já morreu por lá. E eu vou trazer aqui também um historiador sobre essa questão geográfica e vamos discutir isso. Eu queria mais uma vez dar boa noite ao senhor, viu, doutora Silvia? Estaremos juntos aqui como colaboradora. Muito obrigada com você, viu, doutora? Né, doutor Jadil? Sempre, com certeza. Boa noite a todos. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Eu vou encerrar com a frase do escritor. Olha, eu vou fazer claro, do escritor, o Confúcio, o escritor, que diz o seguinte: muito cuidado com a sede de vingança. É importante que se faça 2 covas. Até lá. Boa noite, se o senhor, claro, permitir. Do gari do agricultor.